eu sou Samara Flores e esse é mais um STD Gazeta para você. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, especial, palmas! Estreando a presença aqui na STD Gazeta. Eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Ela perguntou em qual câmera ela podia olhar. Agora você pode olhar nessa aqui. Ok. Meu nome é Érica, eu sou discípula de segundo ano da comunidade Filha de Maria e sou baiana e estou morando em Montes Claros há mais de 7 anos. Oi, menina! Érica Teles, minha cameraman agora, o homem, na verdade, é que é uma mulher, ela tá ali testando a luz. Você quer mexer em alguma coisa? Não, posso não. Então tá bom, vamos lá. E hoje nós iremos falar de temas muito interessantes e que eu acredito que é muito caro ao coração de Érica Teles. Vai ser uma partilha do coração. Ela não foi preparada para isso, não. Isso aí, não me contaram essa parte. Teles, nós vamos começar falando sobre o pontificado do Papa Francisco. Você, particularmente, assim, fez uma experiência de paternidade, né, com o Papa Francisco. E eu queria entender, assim, né, fale para nós o que você viveu nesse pontificado do Papa Francisco que modificou, assim, a sua visão de olhar para um Papa. Primeiro que Francisco foi o Papa que eu tive mais contato, né? Quando eu era criança, adolescente, não sei se pode dizer assim. João Paulo II ainda era Papa, me recordo de poucas coisas antes dele falecer, lembro também do falecimento dele, mas eu não tinha muita noção, então pra mim não teve muito impacto, assim, eu fiquei triste, tá? Apesar, tá? Bento XVI também não foi uma figura que me impactou tanto, porque não que ele não seja, né, santão, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque eu não tive mesmo essa intimidade, nessa proximidade, e eu também não compreendia de fato o que era um Papa, né, eu era muito nova. E Francisco pegou aquela fase da minha vida, assim, de maior conversão, de maior vivência com Deus mesmo, de compreensão, né, de maturidade, digamos assim, da formação intelectual para tentar entender o que significava ser um Papa. Uhum. Então, ele fez parte de muitas etapas da minha vida, né, no processo mesmo de conversão, né, que ainda está acontecendo. Reconversão. Exatamente, as conversões aí que vão acontecer. Então, Francisco foi essa pessoa que teve esse papel especial dentro da minha realidade de vida como católica, porque foi a figura que me acompanhou durante esse tempo com os ensinamentos. Uhum. Então, eu entendi, eu comecei a saber, eu aprendi o que era ser um Papa com Francisco. Uhum. Né? Ele me ensinou o que era ser um Papa, eu consegui entender o que é ser um Papa para a igreja com ele. E essa relação de paternidade, né, que você citou, principalmente nos últimos anos, quando ele ficou mais debilitado, e também o Papa Francisco foi um homem muito julgado, todos nós sabemos, né? Um homem que dividia opiniões, né? Quem gostava, gostava, quem não gostava, odiava mesmo. Então eu vi ele ser muito julgado por muitas pessoas, até mesmo dentro da própria igreja. E isso sempre me incomodou, porque eu não entendia como que um católico julgava o seu Papa, né? Aquele que Deus tinha escolhido para conduzir a igreja. E aí, entrando nesse ponto, Papa Francisco sempre foi um homem que falou com muita simplicidade. Sim, isso verdade. Me marcou muito porque ele falava e eu conseguia entender. É que nós vimos de um pontificado de Bento XVI, Sim. que era um grande filósofo, né? Sim. Então, era filósofo, mas acho que é teólogo, né? E ele trabalhava muito essa realidade teológica das coisas. Então, ele escrevia mais robustamente. Tem um livro mesmo que, eu não estou lembrando o nome agora, mas é de questões que ele respondia. Aqui na nossa formação até tem, você lembra qual que é o nome? É do Bento XVI, ele respondendo várias questões polêmicas assim para os jornalistas.
E as respostas dele é tipo assim, Bento, essa porta aqui com ele, então, partindo da Constituição, da matéria, assim, e realmente o Papa Francisco com essa porta marrom, né? Então, realmente, essa simplicidade dele alcançou a muitos, né? A muitos mesmo. Até pessoas que não eram católicas, eu vi testemunhos assim de perto, sabe? De pessoas que não eram católicas e citava ele. Você viu, o Papa Francisco fala isso, e eu não concordo com muita coisa da igreja, mas isso eu concordo. Então, realmente, ele foi um homem muito simples. E você teve a graça de encontrá-lo na JMJ, né? Teles teve a graça de participar da JMJ em Lisboa. Conta aí a experiência que você achou que não ia ver e de repente Deus veio assim. Pois é, né? Então, 2023, né, por intermédio de São José, outra história, eu consegui participar da jornada lá em Lisboa. E eu lembro que a primeira aparição de Francisco para o público em geral da jornada, né, porque existiam muitos momentos de encontro, muitas atividades, um cronograma que era feito para isso. O primeiro dia, que seria o encontro do Papa com os jovens, nós estávamos numa praça, que eu não me recordo o nome da praça, gente, eu sou péssima para lembrar essas coisas, mas nós chegamos atrasados, estava junto com um grupo, né, e eu lembro que a gente chegou atrasado, porque o lugar onde nós estávamos hospedados era, acho que o mais longe da cidade. Então a gente gastava, tipo, 2 horas para chegar nos locais de eventos centrais, né. Aí também um tanto de gente, o trânsito é uma loucura, exatamente. Gente em cima, gente embaixo. Dá pra imaginar aí como que era loucura. E aí a gente foi procurando um lugar para ficar, no meio de não sei quantos milhões de pessoas ali. E aí a gente tentou encontrar um lugar onde tivesse um telão, porque nós não sabíamos nem para que lado que era o palco onde o Papa Francisco iria dar suas primeiras palavras. Era tanta gente que a gente não tinha nem noção se era para esse lado que a gente estava, se era para o outro, não sabíamos mesmo. Então a gente achou um telão e falou, vamos ficar aqui porque a gente assiste do telão e tá tudo certo. Beleza, tinha uma sombra, uma árvore, verão na Europa, então foi ótimo. A sombra, graus. 45, quase 50. E aí, nessa sombra, nesse telão, perto de nós tinha algumas grades também, que eles fecharam algumas ruas, né? Tipo assim, coisas normais e tal. Então estávamos lá esperando a chegada do Papa e tal, pra ver o que ele ia falar primeiro pra nós e tal, aquela empolgação, não sei o que e tal. E aí, de repente, começou uma movimentação bem estranha onde a gente tava, né? Muita gente passando, o pessoal que tava como voluntário, com aquelas blusinhas, eu lembro que era uma blusa amarela bem discreta. Dava pra ver de longe com o voluntário, vários voluntários correndo, passando aquele alvoroço. Depois. Peraí, algo de errado não está certo. Depois dos voluntários foi a polícia. Polícia. Depois da polícia veio os homens de preto. Quando os homens de preto chegam, aí você fala, nossa, tem algo muito errado aqui, cara, muito errado. Aí o povo começou, né? Será que o Papa vai passar por aqui? Mas aqui a gente não sabe nem onde é que a gente tá. Tipo, era dividido por zona A, B, C, D. A gente tava na C, que eu acho que era a última e tal. Aí, vamos aproximar da grade pra ver o que vai acontecer, né? Então a gente aproximou da grade e aí começou os homens de preto chegar, e aí, do nada, o Papa móvel, né? Passando assim, bem perto de nós mesmos. A gente tava na grade. Quase pega na vagina. Quase. Tentando, né? Os policiais não deixaram. Então ele passou assim bem perto de nós, né? Pela grade, a gente gritando, aquela emoção, todo mundo chorando, e tal. Então foi uma emoção assim muito grande, né? De ter sido surpreendidos com este acontecimento, porque a gente não esperava mesmo que fôssemos ver tão de perto o Papa Francisco, né? Então, um presente. E teve uma segunda vista, né? Um segundo encontro seu, pode ver uma água. Muita emoção. Teve um segundo encontro de você. Érica faz parte de um grupo lá do Dicastério, que forma o Dicastério da família Leigos e Vida, certo? E vocês tiveram um encontro também com o Papa, em um momento muito difícil também para ele. Porque o Papa Francisco, né, quem acompanhou, ele estava já bem debilitado. Então, quando você o encontrou, né, mais de perto, ele já estava nessa debilidade. Quer ver eu chorar? Pode chorar. Então, como foi assim, vê-lo mais de perto com palavras dirigidas especificamente para aquele grupo, né? Sim. Porque uma coisa é você escutar para todos os jovens, beleza?
Outra coisa é você escutar ali para uma coisa que você está fazendo parte, tipo assim, é para mim que ele está falando, né? Uhum. Vou chorar, achei que eu que ia chorar, mas a irmã chorou primeiro. Então, este segundo encontro, né, esse segundo presente de Deus para mim, foi uma audiência, né, particular que nós tivemos desse grupo que se chama IAB. É uma sigla em inglês que, na prática, traduzido, é uma consultoria de jovens do mundo inteiro, né? Então, estávamos lá, éramos 20 jovens de 20 países diferentes, mas o pessoal, né, que trabalha no dicastério dava em torno de umas 30 pessoas, acredito eu, ao total, né? Alguns jornalistas, os seguranças que acompanhavam ele. E nós conseguimos essa audiência por intermédio do dicastério e fomos encontrá-lo, né, em Roma. Isso foi ano passado, 2024. Em novembro já, então ele já estava bem debilitado mesmo, né? Antes dele ser internado, mas já debilitado, andando com auxílio, com bengala, a respiração muito difícil, né? Então todas aquelas questões que ele já estava caminhando, assim, para um maior sucumbamento da saúde. Mas mesmo assim, né, algo que é impressionante, assim, era impressionante em Papa Francisco, a alegria, apesar da dor que a gente sabia e percebia pelo olhar, pelo físico mesmo, ele estava sempre alegre, sorrindo e sempre brincando com as pessoas, né? Então, bom humor. Com um grande bom humor, assim, muito bom humor. Então ele já entrou se arrastando com a bengalinha, quase sem conseguir andar, com alguém apoiando ele do outro lado, mas brincando, mexendo com as pessoas que estavam lá, fazendo a brincadeira com um, com o outro, né? E aí, quando ele sentou, que todo mundo, tipo assim, nossa, nós estamos realmente diante do Papa. Só nós aqui, ficou aquele silêncio, sabe quando todo mundo prende a respiração e não fala nada, não tem nenhum barulho, nenhum silêncio e tal. Aí ele, vocês podem sentar, todo mundo em pé, né? Podem sentar, fiquem à vontade e tal. Então, assim, foi uma emoção muito grande. Eu lembro que... Você chorou? Eu não chorei. Essa segunda vez, eu chorei muito em Lisboa, porque era a primeira vez. Eu acho que dessa vez eu estava mais feliz. Não que eu não estivesse feliz em Lisboa, mas eu acho que a alegria ela foi maior do que a emoção, nesse caso, né? Então, eu estava muito feliz mesmo. Mas eu lembro que eu estava do lado da Jun, que ela é da Coreia do Sul, e também faz parte da equipe, e ela tava muito nervosa, ela tava tremenda assim, ela não conseguia nem falar, ela tava com o telefone na mão, com uma frase que ela queria falar pra ele, traduzida em espanhol, e ela tava com o telefone assim, né, aí eu perguntei pra ela, você tá muito nervosa? Ela, tô muito nervosa, muito nervosa. Eu falei, calma, vai ficar tranquila, vai dar tudo certo, eu também tô nervosa. Mas ele muito simples, assim, muito terno, dirigiu algumas palavras para nós. Teve alguma dessas palavras assim que te marcou mais nesse encontro? Teve uma palavra que ele disse que eu não esperava, apesar de ser algo previsível de sair da boca dele, mas no momento assim eu não esperava que ele fosse falar isso, eu esperava alguma outra coisa, né? Um dos jovens perguntou para ele o que ele aconselhava para a juventude, né, do mundo, para que essa juventude pudesse fazer um mundo melhor, algo nesse sentido. E aí ele respondeu que era para os jovens, para nós sermos autênticos. Que é uma coisa que hoje muitas vezes o mundo fala ao contrário, até mesmo nós católicos, né, falamos ao contrário, não sejam autênticos, porque os jovens, né, são loucos, só querem coisa errada, são radicais demais, são meio extremos, são meio preguiçosos. Nessa época de influências, então, Sim. Não que eu não concorde, eu gosto muito, né, dessa perspectiva, mas nós temos a tendência de, ao invés de olhar o exemplo e se inspirar, olhar o exemplo e copiar, né? Copiar, exatamente. Então ele falou isso, né? Sejam autênticos, porque o mundo precisa da autenticidade de vocês. Na autenticidade no sentido da essência daquilo que é a juventude, né? Uhum. O jovem que tem o vigor, o jovem que tem o desejo de fazer o mundo mudar, o jovem que tem o desejo de transformar a sua realidade, transformar a realidade do mundo, né? Uhum. Então isso me impactou muito devido ao momento, à circunstância, às pessoas que estavam ali. Que vocês estão assumindo, exato, né? E a missão que é muito hoje, no mundo que vivemos, é muito difícil ser autêntico.
né? Nós temos medo de manifestar aquilo que somos, temos medo de ser quem nós somos, temos medo de mostrar a nossa verdade, né? E às vezes buscamos capas, queremos fazer diferente, queremos... Porque é mais fácil. É mais fácil, é mais agradável, as pessoas vão acolher melhor, as pessoas vão nos aceitar se nós formos de outra forma. E a autenticidade, aquilo que é a essência, né? Aquilo que Deus colocou em meu coração, aquilo que Ele suflou em mim com o seu Espírito, é o que deve ser manifesto, né? E foi isso que Ele quis traduzir. Muito bom. E para finalizar, né, gente, senão nós vamos ficar aqui a tarde inteira falando de Francisco, porque Érica teria essa capacidade. Será? Para finalizar, Érica, a morte dele para você. Vixe, agora eu vou chorar, mentira. Vou me controlar. A morte foi muito difícil, muito difícil. Porque assim, é aquela coisa, né? Todo mundo fala assim, já espera, a pessoa tá velha e tal, não sei o quê, doente, a gente já espera. Mas quando você recebe a notícia, eu tomei um susto, porque eu não recebi a notícia assim, pelo jornal, tem aquela preparação. Eu abri o Instagram, Papa Francisco morreu, fui, printei e mandei no grupo que tem eu e duas pessoas aqui da comunidade, né, que mexem com comunicação. Eu falei, gente, o Papa morreu. E eu fiquei tremendo na hora, eu não sabia o que eu fazia, se eu... Tipo assim, se eu rezava, se eu chorava, eu falei, meu Deus, e agora o que será da igreja? E pra você, como é que foi, Teles? Foi bem difícil, bem difícil. Eu também recebi a notícia meio que assim, né? Acordei, peguei o telefone despretensiosamente, abri no Instagram, não sei se foi no grupo, se foi no Instagram. Sei que eu vi essa notícia em algum lugar, né? Papa Francisco faleceu. Aí eu fiquei meio paralisada na época, sabe quando você fica meio anestesiada, você não sabe se... Quem? Oi? Tá, Oi. aconteceu alguma coisa. E aí eu lembro que eu acordei atrasada, tinha uma missa pra ir, e aí eu saí correndo pra ir pra essa missa, e a missa quem estava presidindo era o Dom José Carlos, né? Era uma missa no Carmelo. Tinha alguma coisa no Carmelo que ia acontecer, um voto de alguém, não sei, que nem no fim não aconteceu, mas eu fui pra essa missa. E aí eu lembro que na homilia, Dom José ia falando sobre, né, o pontificado Papa Francisco, pedindo para rezar por ele. E ali foi quando caiu a ficha, de fato, né? Nossa, morreu mesmo, e agora, né? O que vai ser? Então, eu fiquei muito triste, porque apesar dele estar muito debilitado, sofrendo demais, doente, merecendo descanso eterno, eu tava nutrindo meu coração a esperança que ele ia recuperar. Que ele ia recuperar e ia encerrar esse jubileu da esperança, né? Que foi tão sonhado e tão esperado por ele. Eu acreditava... E o mundo que precisa tanto. Eu acreditava firmemente que ele ia conseguir encerrar o jubileu. Mas Deus quis levar ele durante, né, o jubileu para nos fazer também alimentar essa esperança da ressurreição dele mesmo, né? Então eu passei assim, ainda hoje eu choro quando eu abro alguma coisa no Instagram, que eu vejo um vídeo dele, uma foto, um texto, e tal, mas assim, hoje eu estou mais reconfortada, porque eu sei, né, que ele descansou, e principalmente porque eu sei que eu ganhei um intercessor no céu, né? Eu creio assim firmemente assim na santidade dele, naquilo que ele manifestou em vida, o seu testemunho, com as suas palavras, com os seus gestos, né? Ele me manifestou essa santidade, e a presença dele também manifestava, exalava essa santidade. Então eu ganhei um intercessor do céu, e isso me reconforta, apesar da dor, da perda, de parecer que eu perdi um pai, que eu perdi um amigo, que eu não vou mais ter aquelas palavras, aquelas homilias que alimentavam a esperança no meu coração, apesar de que Leão tá me alimentando também, gente, tá me alimentando muito. Mas Leãozinho, mas tinha aquele carinho, aquele afeto, né? Essa proximidade do Papa da minha juventude, né? Francisco era o Papa da minha juventude, da minha história, da minha vida ali. Eric, a gente falando aí de Esperança e Jubileu, se tem um livro que nós não podemos deixar de ler esse ano, é esse aqui. Esse livro, né? Nossa fundadora escreveu, acho que em 2018. Esqueci. Alguma coisa assim, deixa eu conferir. 2017. 2014. Vamos cortar essa parte, porque eu errei 4 anos. É porque 2018 teve o lançamento do Maria Morada do Mistério, que é o segundo livro. Sim. E aí, né, temos esse livro aqui, A Razão da Minha Esperança, porque ele entra, né, na vida de Érica, que ela vive a consagração dela
tanto na realidade da vida dela, na medicina, quanto na vocação. Outra Érica, não sou eu. Outra Érica Vilela. E aqui, né, ela se propõe a responder uma carta que João Paulo II escreveu aos amigos, né? Estejam dispostos a dizer para o mundo quem é a razão de sua esperança. E ela vai e escreve esse livro, A Razão da Minha Esperança, respondendo João Paulo II. Então, é uma leitura obrigatória, hein? Né, Érica? É. Uma leitura obrigatória, viu? Muito, muito obrigatória. Érica, obrigada, viu? Até os próximos. Até mais, viu, irmã? Muito obrigada, Deus abençoe. Vamos encerrar esse momento, né, esse vídeo, rezando a Ave Maria pelo pontificado, por aquilo que foi o pontificado do Papa Francisco, e também entregando, né, ao Senhor a vida de Leãozinho. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.